A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, onde lemos: Mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Quero falar dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses sobre alguns elementos de Deus. Encontramos aqui o Evangelho de Deus. O Evangelho, ele na verdade menciona Cristo, mas ele é o Evangelho de Deus. Então nós muitas vezes encontramos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Nosso Senhor, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, mas aqui vemos Evangelho de Deus. O Evangelho é de fato algo de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 2, verso 13, Paulo diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebesse não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Aqui, a qual também opera em vós os que crescem. Palavra de Deus. Temos então o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Ainda em 1 Tessalonicenses 2,13, se prestarmos atenção, também temos a pregação de Deus aqui. Pelo que também andamos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Portanto, nós temos o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Aonde está o Evangelho de Deus? Na palavra de Deus. E como é que a gente crê? A gente crê pela pregação de Deus. Então, a palavra da pregação é poderosa quando misturada com a fé para nos salvar. Temos então o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14, lemos: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. As igrejas é de Deus. O Evangelho é de Deus. A palavra é de Deus. A pregação é de Deus. E também as igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste vós próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Olha só, temos aqui o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, as igrejas de Deus, o ministro de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, onde lemos: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Interessante, no capítulo 2, ele chama de Evangelho de Deus, agora Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Mas Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Temos um ministro de Deus, aqueles que ministram
a palavra Deus, aqueles que cuidam do rebanho de Deus, na igreja de Deus, são chamados de ministros de Deus. Então nós temos o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, as igrejas de Deus e temos o ministro de Deus. 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 4, verso 3, lemos assim: porque esta é a vontade de Deus. Olha aí, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Portanto, a vontade de Deus é a nossa santificação, e que nos abstenhamos da prostituição. Olha só, temos o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, as igrejas de Deus, o ministro de Deus e a vontade de Deus para nós, a igreja, que é a santificação. Santificação quer dizer ser separado. Se vivemos para Deus, um Deus santo, sejamos santificados em toda a nossa maneira de viver. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, as igrejas de Deus, o ministro de Deus, a vontade de Deus. E que mais nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus, essa vai soar, e quando a trombeta de Deus soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares. Olha só que promessa maravilhosa da trombeta de Deus que vai tocar. E quando essa trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados para ir ao encontro do Senhor nos ares. 7 elementos de Deus em 1 Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, as igrejas de Deus, o ministro de Deus, a vontade de Deus e a trombeta de Deus que vai soar. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. 8.000 vídeos para você. Que Deus te abençoe. Amém e amém.